estudo das parábolas de Jesus de hoje, nós vamos conversar acerca do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15 até o 24. Nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Diz assim a palavra do Senhor: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Na semana passada, nós conversamos sobre a parábola dos primeiros lugares e eu disse para vocês que daria continuidade àquele estudo falando sobre a grande ceia. Um dos ouvintes de Jesus, naquela mesa de refeição, entendeu o recado de Jesus dado na parábola dos primeiros lugares. E é acerca disso que o texto começa falando. O texto começa dizendo assim: ao ouvir tais palavras, que palavras são essas? O texto está se referindo às palavras de Jesus acerca da recompensa daqueles que dão o primeiro lugar, que deixam o primeiro lugar como forma de solidariedade e que oferecem o melhor de si como forma de solidariedade. Uma das pessoas que estavam ali compreendeu o que Jesus estava dizendo, sentiu seu coração tocado por aquelas palavras, e então ele diz assim: Bem-aventurado é aquele que experimenta do banquete do reino de Deus. Ou seja, a recompensa de quem é solidário, de quem é solidária, que ama sem esperar troca de favores, que é o galardão da vida eterna. E aquele homem entendeu isso. E ele compreendeu: essa pessoa é bem-aventurada porque ela vai desfrutar das delícias do reino de Deus. E ele compara então essas delícias a um banquete, a um grande evento de refeição. E Jesus, para responder esse homem, responde com uma outra parábola. E aí então, entre a parte B do versículo 16 até o 24, nós encontramos a parábola em si, a essência dessa parábola. E ela diz basicamente o seguinte: Jesus, ele inicia ali a parábola como quem quer dizer para aquele homem, que se sentiu tocado. Ele quer dizer assim: então, pois realmente é isso que você entendeu, sim. Mas olha, nem todas as pessoas ficam tão felizes como você ficou ao descobrir isso, ao compreender isso. Muitas pessoas, assim como você, todas as pessoas são convidadas para estar nesse banquete, mas nem todas se sentem felizes e por conta disso não aceitam o convite que recebem para estar nesse banquete. Você, quando recebe o convite para ir numa festa, seja ela qual for, qual é a sua atitude? Bom, quando você recebe um convite, você pode tanto aceitar, como você pode recusar o convite. Mas geralmente quando a gente vai recusar o convite para uma festa, a gente tem uma certa dificuldade de dizer assim: olha, não estou afim, tá?
O que a gente faz? Recebe, nossa, puxa, muito obrigada, né? Vou levar o convite para casa. E aí, quando vai chegando perto da festa, geralmente a pessoa acaba dando uma ligadinha ou manda uma mensagem, diz assim, então, nossa, não, é porque tem tanta coisa a fazer, porque não sei o que, porque fulano ficou doente, porque ciclano isso, porque não sei o que lá, papapá. E não necessariamente inventa, às vezes inventa, mas na grande maioria as pessoas dão desculpas de eu não vou aceitar o seu convite porque eu tenho tal coisa para fazer. Em geral, são coisas do dia a dia, são coisas do cotidiano, são coisas da vida real, aquilo que realmente a pessoa vai fazer, mas que não seria empecilho caso ela realmente desejasse participar daquele evento. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus, assim como o Senhor dessa parábola, ele convida a todos indistintamente, mas nem todos aceitam o convite. E em geral as pessoas dão muitas desculpas para dizer, não, porque não, né, eu sou muito novo para servir a Jesus, porque não gosto daquela igreja, não, porque eu fui lá e os irmãos isso. Cada um dá uma desculpa, né? Tem muita coisa para fazer, nossa, eu estou num pique frenético de trabalho, de aulas online, minha, dos filhos, de não sei o que, não dá, agora não dá, né? E as pessoas dão sempre muitas desculpas, mas é porque de fato não tem o reino de Deus como sua prioridade. A parábola, então, ela faz as seguintes comparações. Diz que um certo homem deu um banquete, esse certo homem é o próprio Deus. Diz que um servo desse homem saiu para chamar os convidados. Somos nós, eu e você, a quem Jesus chamou, né, a quem Deus vocacionou para que nós anunciássemos a palavra de Deus, o reino de Deus e a salvação, as boas novas da salvação, né? Os convidados são, a princípio, o povo de Deus, que é o próprio Israel. Mas a palavra de Deus também diz lá em João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para o seu, mas os seus não o receberam. E aí então o texto diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, num primeiro momento, ele chama pessoas selecionadas, são os filhos de Israel, né? Mas nem todos eles receberam com tanta alegria como aquele homem que estava naquele ambiente de refeição e que ouviu a parábola dos primeiros lugares e que entendeu que é muito feliz, é bem-aventurado aquele e aquela que terá a sua recompensa lá no reino de Deus, no banquete, na ressurreição dos justos. Nem todos ficam tão felizes como aquele homem ficou quando ele descobriu isso. Mas alguns dão desculpas para não aceitarem este convite. E aí então, Deus abre as portas, Deus escancara, na verdade, as portas para que todos os outros seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, de todas as nações, pudessem também serem convidados e convidadas a fazer parte desse grande banquete no reino de Deus. E agora, muitas pessoas começam a aceitar o convite. E vem gente de tudo quanto é lugar e também de tudo quanto é jeito. Mas mesmo assim a casa ainda não está cheia. E aí o servo fala, olha, Senhor, eu convidei, todos eles vieram, estão aí, todos que aceitaram, né, óbvio, estão aí, mas ainda tem lugar. E aí Deus diz para ele, então chame mais, vai pelos atalhos, vai pelos caminhos, vai procurar a gente perdida por aí,
porque ainda tem lugar e eu quero ver a minha casa cheia. Bom, quais são as lições que nós aprendemos então com essa parábola da grande ceia? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus convida a todos e todas indistintamente para o banquete da salvação. É coisa boa, é festa, é plenitude, é abundância de vida, é tudo de bom. É um banquete, gente, é um banquete. Mas é certo também que nem todos aceitarão. Então, não adianta obrigar a absolutamente ninguém. Quem deseja intencionalmente aceita o convite da salvação. Quem deseja aceita participar desse banquete. Em segundo lugar, nós aprendemos que muitas pessoas usam as circunstâncias da vida, as coisas do dia a dia, as coisas que são rotinas na vida, para justificar o porquê de não aceitarem Jesus, ou o porquê de não se dedicarem a Ele e nem ao próximo. Mas nada disso nos justifica de fato. Se você for esperar ter um tempo para servir a Jesus, esqueça. Porque você não terá tempo. O tempo é relativo e nós é quem remimos o tempo. Basta pedir sabedoria para Deus, porque é de acordo com as suas prioridades que você vai aceitar convites ou não aceitá-los. E o convite para estar na presença de Deus, o convite para estar na casa de Deus, depende única e exclusivamente de você aceitar. Se você tiver-lo como prioridade em suas vidas, certamente você vai encontrar um tempo. Mesmo que a sua agenda esteja completamente lotada, abarrotada de coisas, você vai ter tempo, porque a sua prioridade não está nas coisas aqui da terra, mas nas coisas que vêm do alto. E em terceiro e último lugar, o prazer de Deus é ver a sua casa cheia de filhos e filhas amados e amadas. E eu não estou falando só da casa de Deus no sentido da igreja, do templo, mas estou falando da casa de Deus num sentido muito mais amplo, que é o próprio reino de Deus. E onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus, ele não pode ser restrito à igreja, não é verdade? O reino de Deus é muito mais abrangente. O reino de Deus se encontra onde há justiça, o reino de Deus se encontra onde há solidariedade, o reino de Deus se encontra onde há partilha, o reino de Deus se encontra onde há o amor. Ali há o reino de Deus. Então vejam só, quanto mais discípulos e discípulas fiéis a Jesus, dentro e fora dos templos, pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus, mais feliz Deus ficará. Porque Ele tem prazer, Ele tem alegria de ver a sua casa cheia, de ver o reino de Deus cheio. E o reino de Deus começa aqui, começa hoje, começa já. E vai se estender pela plenitude dos tempos, ou seja, até a eternidade. Nós vamos ter a oportunidade de nos reunir como servos e servas do Senhor, como anunciadores do convite para estar no reino de Deus, e todos nós nos reunimos no grande banquete. Aceitar ou recusar esse desafio é algo que só você pode dar a resposta. Aqui é você quem define se você aceita ou se você recusa. Então, fica o meu convite para você, como anunciadora desse grande banquete, como promotora desse grande evento, né? O evento não é nosso, nós promovemos o evento. Eu digo a você, Jesus está te chamando para fazer parte desse grande banquete. Aceita? Reflita sobre esses convites e fale com Deus. Se você precisar de orientação, de oração, de acompanhamento, eu estou à sua disposição. Você encontra os nossos canais de comunicação
na descrição desse vídeo e pode entrar em contato conosco. Desejo que Deus os abençoe e que você tenha uma ótima semana.